O avanço tecnológico possibilitou inúmeros benefícios e mudanças na vida de todos. Isso é inegável. Mas, além das facilidades da era digital, também houve a intensificação de vários crimes virtuais. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as novas ameaças digitais e suas implicações para toda a sociedade. Antes de começarmos, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. A Carta Magna diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Diz ainda que é assegurado o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Sobre o tema, eu converso online com Sandro Caldeira, delegado de Polícia Civil e professor de Direito Penal. E aqui comigo no estúdio, eu falo com Giovana Gersel, advogada especialista em Direito Digital. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem aqui da Rádio da TV Justiça sobre a condenação de um empresário pela prática de stalking contra a ex-namorada. Stalking é um termo em inglês que indica invasão de privacidade e perseguição física ou virtual de outra pessoa. Uma pesquisa realizada na Austrália mostrou que o crime de stalking ou perseguição é um tipo de violência que antecede o feminicídio. Em 76% dos casos analisados, as vítimas de feminicídio sofreram perseguição 12 meses antes do crime. E quando se considera as tentativas de assassinato de mulheres, o número é ainda maior, 85%. Aqui no Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, em 2022 foram registrados 56.560 casos de mulheres vítimas de perseguição, 155 casos por dia. Esta advogada entrou para a estatística após 4 meses de união estável. Mesmo com as medidas já deferidas, ele procurou ir, ao escritório, procurou ligar para as pessoas, procurou ir nas lojas que eu ia para saber o paradeiro. Então, assim, hoje eu vivo de mãos dadas com medo e é bem triste, né? Até 2021, a legislação brasileira considerava a perseguição como contravenção penal, mas uma nova lei incluiu a prática no Código Penal. A punição ficou mais severa. Aumentou de 2 meses de prisão para até 2 anos de reclusão e pagamento de multa. A pena ainda pode ser aumentada caso seja cometida em razão do gênero, contra criança, adolescente ou idoso. A punição pode ocorrer também na esfera civil. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça condenou um homem por perseguir a ex-companheira depois que ela terminou o relacionamento. De acordo com o processo, ele aparecia de surpresa nos lugares que a ex frequentava e passou a ofendê-la, especialmente nas redes sociais. O tribunal condenou o perseguidor a pagar R$10 mil por danos morais e R$800 por dano material. Ele ainda terá de publicar retratação nas redes sociais. Quem já enfrentou esse tipo de agressão afirma que os danos não são apenas físicos. O psicológico de toda a família fica abalado. A gente está sempre em estado de alerta com relação a essa situação. Doutora Giovana, além do stalking, quais são os novos crimes que surgiram com essa nova era digital? Então, um dos primeiros crimes que surgiu nessa era digital foi a invasão de dispositivo informático alheio. Ele vai surgir com a Lei Carolina Dickmann, que muitos podem até não se lembrar pela idade, mas foi quando invadiram um computador da Carolina Dickmann e disponibilizaram fotos dela, fotos sensuais dela, né? E a partir dessa lei em diante, a gente começa a ver novas criações. Então, hoje em dia, a gente consegue ver, por exemplo, que tem o estelionato praticado na forma digital. Tem também a figura do cyberbullying, que foi do ano passado para esse ano. Tem também a questão da pornografia de vingança, que é no dispositivo 218C do Código Penal, que seria basicamente ter imagens de estupro, estupro de vulnerável ou sexo ou pornografia sem o consentimento da pessoa, ter ou distribuir, enfim. Então, a gente vê que a legislação está sendo criada ao longo do tempo. Conforme os crimes eles vão acontecendo, a gente vai descobrindo novos crimes que estão acontecendo. A legislação está caminhando para tentar criminalizar essas condutas que estão acontecendo no mundo digital. E, doutor Sandro, quais as estratégias legais podem ser adotadas para combater
O próprio stalking, o assédio online e mesmo o discurso de ódio? A primeira coisa, Marina, é a conscientização da população com relação à existência de normas que buscam reprimir esse tipo de conduta tida como criminosa. A doutora Giovana colocou isso muito bem sobre esses novos tipos penais que surgiram desde lá da Lei Carolina Dickmann, e é importante que haja essa crescente evolução com relação à busca dessa incriminação. Então, a primeira coisa é a conscientização da população com relação à existência de normas que a protegem. E, claro, buscar essas informações com relação, foi vítima de algum crime ou acredita que foi vítima de algum crime virtual, buscar a polícia mais próxima, justamente para que uma delegacia de polícia mais próxima, e não precisa, Mariana, é importante colocar isso, ser uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Qualquer delegacia tem atribuição para isso. Caso ela ao fazer o BO naquela delegacia, se ela entender que necessita de algum suporte de uma especializada, ou que ela não tem atribuição, ela não teria efetivamente ferramentas para esse tipo de apuração, ela pode encaminhar para a delegacia de crime cibernético, conforme a regulamentação de cada estado, né? Cada estado, a Polícia Civil de cada estado vai ter essa regulamentação para essa distribuição quanto à atribuição das delegacias. E, doutora Giovana, com essa nova era digital, muitas pessoas acabam confundindo liberdade de expressão com o discurso de ódio, não é mesmo? Como que a gente difere uma coisa da outra? Bem, a liberdade de expressão, ela possui alguns limites. E isso já está estabelecido na nossa Constituição Federal, né? Então, a partir do momento que uma pessoa ela se sente lesada, ela tem o direito, por exemplo, de entrar com uma ação de danos morais ou até pedir a retirada dessa declaração. Mas, em específico, com o discurso de ódio, a gente tem isso muito tipificado na lei de racismo, que seria qualquer discurso que seja discriminatório contra uma pessoa, cor, etnia, e o próprio STF também já entende por analogia a questão de gênero e orientação sexual. Então, o discurso de ódio ele vai se diferenciar ali, porque, primeiro, existe uma limitação na nossa liberdade de expressão, ela não é 100% plena, e, segundo, existem alguns discursos que, independentemente se a liberdade de expressão fosse plena, você não poderia fazê-los porque eles vão enquadrar ali no crime de racismo. Só acrescentando, complementando a fala da doutora Giovana, dentro da questão da liberdade de expressão, que é muito discutido hoje com relação, sobretudo, às redes sociais, como nós falamos aí dessas redes sociais de grande utilização, como o Instagram e outras redes nesse sentido, onde nós vemos as pessoas falando coisas com discursos de ódio praticados constantemente, sobre uma crença, na realidade, de que eles vão ficar impunes, né? Achando que ali na internet, normalmente eles não colocam o rosto, colocam uma foto ou criam outro nome, que eles não seriam descobertos. Então é importante que a gente trazer essa explicação para a população, que nós temos sim a legislação, como a doutora Giovana colocou, a questão da nossa lei 7716, que é a lei que trata de crimes de preconceito, de raça e de outras questões, né, que ela aborda também. Além da 7716, a gente tem também o próprio Código Penal, que prevê também diversos tipos de conduta que, praticadas pela internet, a própria injúria praticada, a injúria comum, sem ser a injúria preconceituosa, que hoje está na lei 7716, que hoje a injúria racial está na lei de racismo, não está mais no Código Penal, mas se essa injúria for uma injúria praticada contra uma pessoa em razão de idade ou outra questão, por meio de rede social, a gente tem inclusive um aumento de pena. A gente pode falar assim, que a gente tem direito a falar? Sim, eu tenho direito de me expressar, mas eu tenho que pensar muito bem o que eu estou falando, porque no que eu falo, existe uma responsabilidade com a minha fala, com a minha escrita, seja de forma presencial, seja através das redes sociais. Eu posso, então, ser responsabilizado criminalmente por isso, ou até civilmente também por isso. Internet não é terra sem lei, né? Isso. Não é terra sem lei. E quais medidas, doutor Sandro, as pessoas podem adotar para se proteger contra esses crimes cibernéticos? A primeira coisa é evitar colocar dados, essa questão, informações muito pessoais na internet. Isso é extremamente importante. Eu vejo muito isso, as pessoas colocando todos os tipos de informação na internet, marcando localização, marcando onde a pessoa mora, ou seja, trazendo essas informações que você não sabe para quem você está mostrando, né? Isso, então, viabiliza uma situação, um stalking, que sai da questão virtual e que pode chegar ao presencial. A gente tem essas duas possibilidades. Quando nós falamos em crime de perseguição ou stalking, né,
A gente tem ele o virtual, isso acontece muito também, mas temos o presencial. E aí eu estou falando de stalking, mas pode ser um crime de furto, crime de roubo, crime de sequestro, ou seja, né, de extorsão mediante sequestro. Existe uma série de questões que podem acontecer quando nós nos colocamos muito à mostra com questões pessoais, com informações que são muito pessoais na internet. Vamos agora a uma pergunta de um telespectador. Qual é o papel das plataformas de redes sociais para evitar a propagação desses crimes modernos? Doutora Giovana? Bem, de acordo com o Marco Civil da Internet, as plataformas e as redes sociais, elas têm obrigação, por exemplo, de retirar postagens que sejam ofensivas. A postagem ofensiva, por si só, normalmente elas podem esperar até ter uma decisão judicial para retirar. Mas, normalmente, quando é uma postagem que vai ter a ver com imagens sensuais ou imagens não consensuais, elas têm um prazo aí bem menor, que seria um prazo de 24 horas a 48 horas. Caso contrário, elas serão responsabilizadas como se elas, né, fossem coniventes com esse tipo de conteúdo. Justamente sobre isso que eu quero perguntar para o doutor Sandro. Se provado que determinada plataforma teve uma responsabilidade com a propagação de um crime, existe alguma penalidade para ela? Então, aqui é interessante, Arina, nós colocarmos a seguinte questão. Quando nós falamos de responsabilização penal, é importante que ela é pessoal. Então, eu preciso demonstrar efetivamente um ânimo, um dolo, a intenção do sujeito em com essa omissão. Por exemplo, manter aquela imagem, aquele vídeo erótico ou criminoso, ilícito, de alguma maneira ilícito, na sua plataforma. E essa comprovação, normalmente, né, como a doutora Giovana colocou, não existe um filtro prévio tão bem feito, né? Deveria haver, né? Mas a gente não tem um filtro prévio com relação a isso. Então, normalmente, a responsabilização ela acaba desaguando numa esfera civil de indenização, mas quando há uma ordem judicial para retirada desse conteúdo e a plataforma acaba não fazendo essa retirada, acaba não cumprindo essa decisão judicial, isso pode acarretar-se uma responsabilização, mas normalmente ela é de natureza civil. Para que exista uma responsabilização penal e coloque não a plataforma em si, né, porque é uma pessoa jurídica, mas os responsáveis pela retirada daquela imagem, daquele vídeo, para que haja essa responsabilização na esfera criminal, é necessário que haja uma efetiva comprovação do comportamento do sujeito com essa intenção de manutenção ali para que a gente tenha uma possibilidade dessa responsabilização criminal dele. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre as novas ameaças virtuais que surgiram com o avanço da tecnologia. Sobre o tema, eu continuo conversando online com o Sandro Caldeira, delegado de Polícia Civil e o professor de Direito Penal. E aqui no estúdio comigo está a Giovana Gersel, advogada especialista em Direito Digital. Doutora Giovana, quais são os limites legais e éticos da vigilância e da coleta de dados para prevenir os crimes digitais? Então, o Marco Civil da Internet ele já tinha disposto mais ou menos que as plataformas elas tinham essa responsabilidade com a questão de coleta de dados, mas não era muito detalhado. A gente vai ter o detalhamento sobre os limites de você pedir nos dados pessoais com a Lei Geral de Proteção de Dados. E ali é muito claro que você precisa, basicamente quase todos os requerimentos de coleta de dados vai precisar do consentimento do usuário. Existem algumas exceções bem específicas na lei de que não precisaria, mas o ideal para proteger os dados dos usuários seja as empresas e as plataformas elas utilizarem uma técnica que a gente chama de minimização dos dados, ou seja, só peça dados que são essencialmente necessários para a sua atividade, porque as chances desses dados serem roubados, de ter um vazamento de dados, é muito grande e a empresa vai ser responsabilizada por isso, civilmente e administrativamente, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E agora a gente tem a ANPD também, que está começando a fazer a aplicação da norma. Um dos primeiros passos que a gente fala de proteção de dados é que as empresas pelo menos tenham uma certificação de ISO 27001, que infelizmente a maioria das empresas no Brasil já não tem, nem essa certificação, que é uma certificação de segurança de dados no geral, que dirá uma segurança bem implementada ali de proteção de dados. Tanto não tem, né, Giovana, que
a gente vê aí situações de vazamento de dados, né? Sim. Que acabam vazando dados do próprio do Facebook, do Twitter. A gente teve aí esse vazamento de dados de brasileiros, se não me engano, foram milhões ou milhares de brasileiros aí que tiveram dados vazados, e outras empresas aqui também sediadas no Brasil que acabam gerando esse vazamento de dados, o que gera um prejuízo, né, para os seus próprios usuários. Então a gente tem muita atenção por isso. E a gente está realmente numa evolução com relação à implementação, engatinhando ainda com relação à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E, doutor Sandro, quais são os principais desafios aí pelo sistema de justiça penal na coleta de provas e evidências digitais desses crimes cibernéticos? A primeira coisa é a manutenção. Eu digo sempre isso. Se alguém foi vítima de algum crime virtual, é importante que você não apague as informações. Se for pelo Instagram, ou pelo TikTok, Facebook, não apague as informações, não delete essas informações. É importante que você as mantenha para que a polícia possa fazer o trabalho dela. Porque se efetivamente for apagada, nós podemos conseguir? Sim, mas é um trabalho maior, vai ter que ser dedicado para isso. Existem uma série de questões. É importante, então, que nós tenhamos essa parceria, essa ação conjunta da população, digo, vítima do crime, junto com a polícia, trazendo essas informações para que a gente possa, a partir delas, efetivamente buscar a responsabilização desses autores. Doutora Giovana, a senhora acredita que as leis vigentes hoje no país estão caminhando no mesmo ritmo, vamos dizer assim, que a evolução digital? Olha, no mesmo ritmo eu diria que não, porque assim, se a gente for comparar a nossa norma em relação à proteção de dados ou direito digital, quais seja, e comparar, por exemplo, com as da Europa, a gente está bem atrasado. A primeira diretiva da Europa falando sobre proteção de dados foi de 1995. Então, desde 1995, proteção de dados já era uma coisa que estava sendo discutida, não de uma forma uniformizada, porque a uniformidade ela veio só com a GDPR, que é a legislação de proteção de dados europeia, mas desde 95 eles já tinham essa preocupação. E aqui no Brasil a gente vai demorar um pouco, né? A primeira legislação que a gente vai ter realmente, assim, falando sobre direito digital, vai ser o Marco Civil da Internet. Então, eu vejo que existe uma boa vontade, principalmente até do legislativo, mas o nosso próprio processo de criação de leis, ele é muito complexo. A gente não tem ainda a celeridade, a rapidez que a gente precisa para acompanhar o avanço digital. Agora a gente está falando sobre inteligências artificiais, então, assim, um medo que mulheres tinham, que era só pornografia de vingança com base num vídeo que alguém fez de você, agora a pessoa nem precisa fazer um vídeo seu. A pessoa pode pegar uma foto sua e colocar num vídeo e te colocar ali numa situação completamente constrangedora, sem muito esforço. Então, acho que ainda tem um longo caminho para percorrer, porque a tecnologia ela avança num passo muito mais rápido do que a gente consegue legislar sobre essa tecnologia. Tem a situação, inclusive, agora da inteligência artificial, né? Exato. Que pode, inclusive, simular situações em que você mesmo não estava, não apareceu numa foto, e aí a gente ainda não tem uma legislação, ou até, doutor Sandro, acho que seja também bem difícil encontrar meios, né? De fazer provas e evidências dessas manipulações agora mais recentes. Com recursos tão novos como a inteligência artificial, né? Exato. A questão da inteligência artificial vai ter que ser um trabalho paralelo de evolução tecnológica também das polícias com relação a isso, para que as perícias possam identificar esse tipo de adulteração, né, de montagem através de inteligência artificial. Hoje nós temos golpes de Pix, por exemplo, onde os indivíduos conseguem fazer vídeo chamada com deepfake, onde eu tenho o rosto da vítima que fala para a pessoa. Então isso é muito grave, né? Então a gente precisa ter uma divulgação da população com relação a isso, porque ainda existem falhas na imagem, né? Que a pessoa tem que ter esse cuidado. Mas quando falamos, por exemplo, de pessoas idosas, ou pessoas que não estão tão acostumadas com o ambiente virtual, isso é muito fácil de iludi-las, de ludibriá-las, e a partir daí a gente tê-las como vítimas desses crimes. E só para arrematar aqui, quando falamos de inteligência artificial, é um mundo novo. Então nós não sabemos efetivamente quais novos tipos de comportamentos que até então não se amoldam no Código Penal ou em qualquer outra legislação existente, nós vamos encontrar e vamos precisar ter essa evolução legislativa aí. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Com a coleta de dados pessoais por empresas e até o governo, como a legislação assegura a segurança desses dados? Doutor Sandro, então como é assegurado o direito à proteção de dados pessoais? Então, como nós já vimos colocado isso no outro bloco, e muito bem colocado
colocado também pela doutora Giovana, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz aí uma série de observações, de requisitos para que haja essa manutenção e essa preservação dos dados, né, dos usuários. Então é importante que as empresas elas se adequem a isso justamente para que elas possam agir em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados e sim garantir efetivamente a preservação desses dados, dessa intimidade dos seus usuários. Então vamos agora à última pergunta do telespectador. Quais mecanismos legais estão disponíveis para que vítimas de crimes digitais busquem reparação? Doutor Sandro, responde para a gente a pergunta do telespectador. Então, com relação a a existência desses mecanismos, justamente para buscar essa responsabilização, esse ressarcimento por prejuízos experimentados pelos usuários, né, pelo cidadão, é importante que ele busque essa comprovação do prejuízo experimentado. Então, havendo essa comprovação judicialmente comprovada, né, através da judicialização, então, desse prejuízo experimentado, ele vai buscar aí uma indenização justamente para reparar esse dano sofrido em caso de alguma violação da imagem, alguma outra questão, com ou sem repercussão criminal. Só para complementar, que nem o professor já tinha falado, né, que é muito importante quando a pessoa vai buscar ali no direito civil, tanto o pedido para retirada, né, de imagem, ou para você tentar descobrir com a plataforma o endereço IP da pessoa. Às vezes a pessoa não foi para a delegacia ainda, às vezes ela está querendo fazer isso por meio do advogado dela. O ideal é você informar, o seu advogado deveria saber, mas informar o advogado que você tem o print e deixar especificamente o link da postagem, o link do comentário que precisa ser retirado para facilitar no rastreio. Também isso ajudaria tanto na parte da delegacia, né, com os policiais, mas caso você vá fazer esse pedido judicialmente, é importante que isso tenha no seu pedido, senão o juiz não vai deferir esse pedido por falta de especificação. Outro crime, doutora Giovana, muito comum na internet também, que já não tem mais respeito a stalking ou essa vingança pornográfica, é a exploração infantil online. A gente tem estratégias legais hoje no país para combater o abuso e a exploração online? Olha, a melhor estratégia que eu posso falar para qualquer pessoa que tem filho é, primeiro, evita expor os seus filhos. Hoje em dia a gente vê em várias plataformas, por exemplo, mães que têm perfis do seu filho, né, e que, enfim, a criança faz muito sucesso. Aí você vê o número de salvamentos que tem um vídeo muito simples de uma criança. A maioria dos usuários que salvam esse tipo de conteúdo já é meio comprovado que são homens mais velhos. Então, o que gera uma preocupação do porquê que tantos homens estão salvando tantos vídeos de crianças, né? Diria também para você colocar filtros, né, no seu computador, controlar o acesso do seu filho às redes sociais e conversar com ele, educar ele, mas caso você perceba que aconteceu alguma coisa, realmente entrar em contato com a delegacia mais próxima, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de, enfim, coletar essas provas, porque o mais importante nesse momento é você tentar proteger a saúde mental do seu filho, porque muitas vezes a pessoa não sabe a gravidade, às vezes, do que está acontecendo com o filho dela. E às vezes o filho acha que está se comunicando com alguém da idade dele e não está se comunicando para uma pessoa completamente diferente. Às vezes ele está sendo vítima de sextorção, por exemplo, estava ali se comunicando com uma pessoa, achando que era recíproco e de repente vai virando uma bola de neve muito maior. Então, acho que seria isso, ter essa fiscalização maior, ter um maior cuidado, até fotos que a gente acha que são bobas, assim, de criança, tem que realmente ter muito filtro se você vai postar ou não, porque infelizmente a gente não tem tanto controle assim de que pessoas têm acesso e o que elas fazem com as imagens das crianças que estão ali nas redes sociais. É importantíssimo que os pais, quando falamos aqui em menores de idade, que os pais saibam onde seus filhos estão transitando dentro das redes sociais. Essa comunicação, assim que eles tiverem ciência ou a desconfiança de que seu filho de alguma forma está sendo assediado, abusado de alguma maneira virtualmente, comunica a polícia. Por quê? Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, olha a questão da alteração e a atualização com relação à tecnologia, ele prevê a questão da infiltração de agentes policiais nas redes sociais. Não é nem infiltração presencial, é infiltração online, justamente para quê? Para buscar essas redes de pedofilia, para identificar esses pedófilos, esses criminosos, e aí sim conseguir a punição deles. E nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigada, doutora Giovana, doutor Sandro, pela participação.
E eu também agradeço a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Spotify. Até o próximo Artigo 5º.